Então essa é a segunda mensagem da série Próxima Onda, certo? E ela vai ter o nome como Aparando as Arestas. E eu fiquei um pouco triste, porque de todo mundo é legalzão, é tipo, mano, adore a Deus, olha que legal que é adorar a Deus. Aí pra mim foi aparando as arestas, tirando o que Deus não gosta. Só que a gente vem então da introdução de que a adoração consiste em construir um altar, oferecer algo a Deus e essa oferta ser um sacrifício. Beleza? Vocês lembram desse princípio trino que o Giovanni trouxe semana passada? E ele também falou sobre fazer do jeito que Deus quer, porque se a gente colocar em carros de boi, a parada vai dar errada. E o que mais me chamou a atenção foi que demorou cerca de 20 quilômetros para o pessoal perceber que aquilo não era o jeito que Deus queria. E foi necessário um escândalo para que as pessoas se despertassem. Então que isso não aconteça conosco. Amém? Então vamos lá. Aparando as arestas, a gente continua, né? Dentro do livro A Próxima Onda. E é isso. Então, o que eu queria começar ministrando essa noite é o seguinte. O Azaf vai gostar disso. Nós precisamos conhecer o ontem, a história, para que a gente tenha uma perspectiva correta do hoje e do que está por vir. Então, de uma maneira bem resumida, eu quero andar nos últimos 60 anos do que foi a adoração nas comunidades. E é lógico que é muito importante ressaltar que eu vou pegar um recorte das comunidades que nós temos acesso. Deus pode estar fazendo algo de uma maneira diferente em um lugar onde a gente talvez não conheça e não esteja vendo, beleza? Só que esse recorte aqui vai pegar 90% do que você entende como igreja nos últimos 60 anos. Todo mundo entendeu? Então, beleza. A afirmação que nos anos 60, como que funcionava a adoração nos anos 60? Ela era feita com apenas um piano e eram cantados 4 hinos de um inário. Beleza? Então, como funcionava a adoração nos anos 60? Um piano aqui. O cara vinha e falava qual o hino do inário que ia cantar, se abria sua pastinha e acompanhava ele, e a liturgia era exatamente de 4 músicas. Beleza? Então, era assim que funcionava a adoração nos anos 60. E aí, nos anos 70, vai acontecer uma coisa muito importante para nós como CMD. Eu vou relatar o que vai acontecer na adoração, mas eu queria pegar um gancho para você entender um pouquinho da onde que a gente surgiu, da onde que a gente veio. Nos anos 70 vai acontecer uma parada que chamou o Movimento de Jesus. Vocês estão ligados o que é? Inclusive existe um filme e eu falaria para você assistir esse filme porque ele tem exatamente tudo a ver com o que a gente crê. Beleza? E aí nesses anos 70 aconteceu esse Movimento de Jesus, que era uma galera hippie lá nos Estados Unidos, que ganhou uma multidão, beleza? Só que eles também trouxeram algo fresco na adoração. Por quê? Foi por meio deles que se começou a nomear movimento carismático. Uau! Vocês estão percebendo isso? O movimento carismático, ele tem um boom nesse movimento de Jesus. E aí, como esse movimento carismático, o que ele trouxe para dentro do louvor? O cantar no Espírito. Ele trouxe a ideia de cantar no Espírito e a adoração espontânea. Então, eu cantar uma coisa que acabou de nascer no meu coração, começou a brotar nos anos 70. A ideia de cantar no Espírito, seja na sua língua nativa ou em espírito no que diz respeito a orar em línguas, cantar em línguas, nasceu nesse movimento carismático. Beleza? Só que nesse movimento carismático é importante a gente fazer uma divisão agora. Por quê? Nessa década de 60, parte das igrejas aderiram a esse movimento. Parte das igrejas não. Então você vai encontrar igrejas que na década de 70 ainda era um piano que cantava 4 hinos do inário. Beleza? Então isso foi para as pessoas que
entenderam esse movimento do Espírito. E aí nos anos 80, o que é marcado? Uma coisa importante. Nesses anos 70, a galera evoluiu no movimento espiritual, mas eles ainda estavam em cima de um acorde apenas, beleza? Era um instrumento, uma nota somente. Agora nos anos 80, começou então uma banda completa. Olha que legal. A ideia que você vê aqui agora começou a brotar nos anos 80. Antes dos anos 80, isso aqui era muito estranho. Então, era uma banda completa, onde eles tinham duas mentalidades que começaram a nascer. Que quem está tangendo os instrumentos, ele está profetizando também. Ele não está fazendo música, ele está ministrando a Deus e aos homens. E os ministros de adoração, ou os líderes de adoração, começaram a profetizar também no meio da adoração. E o que é interessante? Nos anos 80 também houve um boom de criatividade no espontâneo. Por quê? Se na década de 70 era um grupo menor, na década de 80 isso já estava espalhando. Então a criatividade das pessoas também estavam cada vez mais aguçadas. E o expoente principal da década de 80 é que começou as conferências de adoração. Muito doido isso, né? Antes da década de 80, você falasse assim, cara, vamos no workshop. Só um detalhe aqui rapidinho. A CMD, ela nasceu no workshop. Workshop de adoração lá no Rio de Janeiro. Aí voltando aqui para a historinha. E hoje é normal você falar uma parada dessa. Na década de 80, isso era tipo assim, super novo. E sabe o que é interessante? O autor do livro Próxima Onda, que é o Bob Sorge, ele é um dos caras que foi pioneiro em trazer a ideia de conferência de adoração. O que é essa conferência de adoração? Chamar todo mundo para aprender a adorar a Deus. Beleza? E aí então a gente vai entrar nos anos 90. E por mais que isso ainda pareça bizarro para você, isso aqui é uma realidade em muitos lugares. O que marcou os anos 90 foi que líderes de adoração passaram a ser integrais. O que é isso, Leandro? Quando você vai numa igreja que ela está solidificada, que ela está, como que eu posso dizer? Ela cresceu a ponto de conseguir fazer tudo que ela pensa que precisa fazer. Você vai encontrar lá um pastor integral, uma liderança integral, você vai encontrar pessoas da mídia, da limpeza integral, mas com certeza você vai encontrar um líder de adoração integral. O cara, a função dele, o trabalho dele, o horário dele, o que ele faz da vida é ser um líder de adoração. Essa ideia, ela começou a nascer nos anos 90. E aí nos anos 90 também, o que aconteceu? Muitas gravações de músicas em CD. E aí então, aquilo alastrou para o mundo inteiro. Beleza? Porque agora o mundo inteiro está ouvindo as canções com espontâneo, com mover do espírito, com líder de adoração integral. Isso está movendo e varrendo as nações. E isso está mudando a perspectiva da igreja protestante no que é adorar a Deus. Muito doido, né? E aí nos anos 2000 vai acontecer uma coisa, que é reflexo dos anos 90. Muita gente se interessou então a ser um músico, a se tornar um ministro a Deus por meio de instrumentos ou de cantar. E aí aconteceu um fenômeno que é o seguinte: as igrejas agora, que lá atrás, nos anos 60, tinha um cara ministrando, agora as igrejas passaram a ter times de adoração. Como assim? Eram tantos ministros que domingo é o time 1, no outro domingo é o time 2, no outro domingo é o time 3, no outro domingo é o time 4. Então, por quê? Porque existem muitas pessoas envolvidas. Existe até uma banda, né, se eu não me engano, é a Central 3. Eles é fruto disso. É até 3 porque eles eram o time 3 da igreja deles. Beleza? Então, começa então todo mundo se dedicar no que é adoração. Beleza? E aí,
além disso, a composição musical ela começa a crescer demais, porque agora é muita gente na adoração, é muita gente. Então há muitas composições. E o fenômeno marcante dos anos 2000, o Brasil está totalmente, ele é culpado não, mas ele influencia muito. Porque lembra que começou, e aí chega no Brasil, nos anos 2000 vai ter um movimento que chama adoração extravagante. Isso é fruto do brasileiro. E aí sabe o que é isso? Nada mais é do que a adoração corpórea. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava preparando os ministros. A partir dos anos 2000 ele começou a trabalhar nas pessoas que estão aqui embaixo. A entender que elas são tão adoradoras quanto quem está ministrando aqui em cima. E aí então é um movimento de adoração extravagante que fala sobre a sua postura corpórea durante o movimento de adoração. E aí para a gente fechar então os anos 2020, que então começou, e isso ainda é muito pequeno, que é o movimento 24/7. Então o que Deus começou a fazer a partir dos anos 2020 foi que as pessoas agora, elas são integrais, tanto o ministro, quanto o intercessor, quanto o músico. Por quê? Porque existem oração e adoração 24 horas por dia, durante 7 dias na semana. Você consegue entender isso? E existem igrejas, como eu disse, muito bem estabilizadas, que já fazem isso. Mas existem igrejas que estão começando. E elas têm lá suas reuniões, as suas intercessões, seus turnos. E é bem interessante dizer isso. Não está longe da gente, não. Por exemplo, a Cornerstone existe um intercessor integral. Existe um ministro integral lá. Por quê? Porque eles têm turnos de sala de oração e adoração todos os dias da semana. Vocês estão entendendo isso? Então, o movimento que Jesus está instituindo então na sua igreja é o 24/7, onde a adoração não cessa. Só que, durante essa caminhada, muitas pessoas podem ter se perdido pelo caminho. Porque tudo que Deus está fazendo genuíno, sempre tem algo que não é genuíno no meio. E existem pessoas querendo imitar o que está dando certo e aquilo começa a se desvirtuar. Então, em todo esse enredo, houve algumas pessoas que se perderam. E aí, como que nós vamos avançar para uma ideia de orar e adorar a Deus 24 horas durante 7 dias da semana, se você não entendeu ainda o que é adorar o Senhor? Então, o livro traz esse apelo, o Tikkun está trazendo esse apelo, e nós estamos entendendo em Deus que esse é o apelo. Inclusive, essa é a segunda série que a gente trata com a igreja, o que é adoração, que é uma coisa muito nova, pelo menos no meu meio. Eu nunca tinha ouvido falar sobre adorar a Deus. E aí, por quê? Qual é o objetivo? Nós temos uma grande próxima onda vindo, mas nós queremos estar alinhados com Deus para poder fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E aí eu chamei então a mensagem de aparando as arestas, mas nada mais é do que um carro fazer a sua manutenção. O que é isso? É quando você vai fazer uma viagem longa, e aí você vai na oficina uma semana antes. Aí você fala para ele, vê se está tudo certo. Porque eu vou fazer uma viagem, eu preciso saber se está tudo certo. E aí então o carro passa por uma manutenção. Então hoje, lembra da minha pregação que eu falei que existe uma visão de Deus, uma visão da nação, uma visão na CMD e uma visão para você? A visão para a CMD hoje é que o carro está em manutenção. A gente está em manutenção, mas com a perspectiva de avançar, de dirigir, de entrar no que Deus está fazendo. Então, por isso, todo esse ensino. Amém? Estão entendendo, gente? E aí, de fato, quando eu olho para nós como igreja, e agora pensando só na gente aqui, eu tenho algumas perspectivas. Eu sinto que nós estamos enferrujados, desengajados e automáticos. Por muitas das vezes a gente está tão enferrujado que aquilo que outrora era coisa normal para você, hoje você fica travado, com medo do que vão pensar, ou achando que você exagerava no passado, ou coisa do tipo. E isso é estar enferrujado. Então, não é uma novidade, é um reestabelecimento do princípio.
Fez sentido, gente? Segundo, desengajado, porque é nítido quando a igreja engaja na adoração e quando a igreja trata a adoração como uma parte do culto. Como um momento em que você recebe algo de Deus. O desengajar é quando você não trata isso como um princípio e como uma devoção e se entrega totalmente. E por último, automático. Por quê? A adoração continua acontecendo, não continua, gente? Agora a questão é, será que nós estamos andando 20 quilômetros sem Deus? Pode estar acontecendo. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Deus está parando. Ele falou, não, para porque agora nós vamos arrumar isso aí. Amém? E fruto disso, né? O que gerou isso na gente? Por que aconteceu isso? Por que outrora eu era um cara engajado e agora não sou mais? Eu trouxe 2 problemas principais, que são a consequência da pandemia que a gente passou, ela deixou rastros e vai fazer sentido, e também a modernidade. Essas duas coisas são vilão da adoração ao Senhor. Por quê? Elas trouxeram para nós a individualidade, querer coisas instantâneas e sermos consumidores. Então a primeira coisa que eu preciso dizer é que a adoração ela não é individual, mano. A adoração ela é coletiva. A adoração são vários galhos juntos para pegar fogo dentro de uma fogueira. Então a pandemia trouxe uma ideia muito individual para nós. Mas não, Deus ama que o povo se reúne. Sabe o que eu aprendi uma vez? Não é sobre a adoração em si, é sobre o povo se reunir para adorá-lo. Então, a ideia de Deus é o povo junto, em uma só voz. Instantâneo. Cara, a gente quer as coisas tudo muito rápido. Só que por vezes, quem está atento e ouviu a mensagem do Gil, acompanhou no YouTube, ele trouxe uma experiência que a gente viveu há um tempo atrás, cantando a mesma canção por mais de horas. Só que aquilo demorou. Não foi tipo assim, ô Gabs, dedilha aí dedilhou, Deus veio e nós falou, uhul! Não foi nada instantâneo, foi uma coisa construída. E a gente foi desenvolvendo e permanecendo, E eu estou falando da mesma reunião. Eu não estou falando um ajuntamento de reuniões, não. É tipo, Deus, no fim das contas eu vim cultuar o Senhor. Então enquanto o Senhor não aparecer, nós não vamos embora. Só que a gente foi roubado pelo instantâneo. E o consumidor, agora você fala assim, essa música eu não gosto, essa eu gosto. Esse cara cantando eu não gosto, esse cara cantando eu gosto. Então você só engaja quando você conhece a música ou você se identifica com quem está cantando. Mano, isso não é adoração, Senhor. Isso não é louvor. Isso não é o que Deus espera de nós. E aí eu queria ler um texto que está lá em Malaquias 1:10. Estão comigo, gente? Tá dando para me ouvir bem? Então, tá bom. Malaquias 1:10 diz assim: quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Mano, a gente precisa entender isso urgentemente. Deus pode não aceitar as minhas ofertas. Deus pode não querer. Olha o que ele falou. Quem dera que fechasse o templo, mano. Por quê? Porque aí vocês não ficavam fazendo coisa errada. Vocês não acenderiam o fogo em vão. Vocês não cantariam da boca para fora. Só que eu tenho uma notícia para você. O templo foi fechado. A pandemia fechou o templo. Meu Deus, e agora? Qual a nossa resposta agora que nós estamos ativos novamente? Nós precisamos dar frutos dignos do arrependimento. Nós precisamos agora mostrar para Deus que nós queremos fazer parte do que Ele está fazendo ainda. Que nós não queremos ser aqueles no qual Ele vai recusar. Eu quero ir um pouquinho mais profundo com você. Eu queria que você gravasse isso. Jesus lê as igrejas.
Jesus lê as igrejas. Como assim, Leandro? É só você ir nas igrejas de Apocalipse. O que o texto diz? Que Jesus estava lá. E que Jesus tinha uma opinião sobre o culto deles. E ele tinha isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, e você precisa fazer isso aqui. Então, Deus tem uma opinião sobre o CMD. E a gente precisa corresponder a essa opinião, e a gente precisa ser uma resposta. Porque eu quero viver o novo de Deus. Eu anseio pelo fresco do Senhor. E o que eu estou querendo dizer? Mano, por que 24/7 vai acontecer lá no Rio de Janeiro? Não, cara. Vai acontecer em Baipendi, no sul de Minas. Aí tá vendo? Isso é desengajamento. Isso é estar no automático. Sabe por quê? Tem um preço. Tem um preço, 24/7. Você vai ter que vir na escala diariamente buscar o Senhor. Só que se isso te pesa, você ainda não entendeu quem é Deus. Vamos lá, alguém? Então eu vou repetir. Gente, o que Deus quer fazer não é nos Estados Unidos, não é no Rio de Janeiro. É em Baipendi, cara. Deus quer instituir o mesmo movimento, essa próxima onda, aqui. Só que para isso a gente precisa aparar as arestas, para que isso seja real. Vamos lá, alguém, cara. Eu quero instituir o que Deus quer que seja instituído na terra. Eu não quero ficar entrando na live do YouTube e falar, ah lá, que legal. Não, eu quero estar dizendo, Deus, você é digno. Então eu vou levantar um altar, oferecer algo e que isso seja um sacrifício. Faz sentido? A gente precisa nos arrepender dos carros de boi e aposentar eles. Sabe por quê? Do que adianta a gente entender que não carrega nos carros de boi, mas sim nos lombos, e falar uau na pregação, mas domingo que vem a gente vem com o nosso carrinho de boi de novo. Não, vamos aposentar, vamos meter fogo nisso. E vamos fazer parte do que Deus quer que a gente faça. Mano, eu não sei você, mas Deus não desistiu da gente. Ele não desistiu da gente, cara. Então, a gente precisa dar uma resposta também. E para eu ganhar alguns minutinhos, não, eu vou ler, porque o texto é bom. Vamos lá. Abre para mim 1 Pedro 2,5, por favor. Nossa, Maria, é rápido. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Uau! Deixa o texto aí, por favor, Maria. Presta atenção, nós também vamos ser utilizados para construir a casa espiritual para Deus. Vamos lá, vocês também vão ser utilizados. Mas para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais e que agradam a Deus. E que agradam a Deus. Já pensou se essa noite Jesus está nos recusando? E se Jesus está nos recusando? E se Jesus está falando assim, cara, eu não sou importante para você. Porque você está pensando em 5 coisas enquanto você está repetindo o que o ministro de adoração está cantando. Você está distante, cara. Então é tempo de arrepender. Só que qual foi o meu maior objetivo em trazer a ideia de 1 Pedro? Você viu ali que ele vai chamar a gente de pedras vivas, né? E a ideia de aparar as arestas, essa frase, aparar as arestas, ela está totalmente ligado à lapidação de um diamante. Então, cara, você é um diamante. Olha que doido, coach, né? Não pega essa parte, não. Você é um diamante. Você é valioso. Mas é uma verdade. Você é um diamante, cara. Só que você precisa ser lapidado. Sabe por quê? O que a lapidação traz para o diamante? Ele transforma uma pedra bruta em uma valiosa. Então você precisa entender que isso é uma pedra bruta. E o carro está em manutenção porque você precisa ser lapidado para que você tenha valor real. Só que sabe o que é mais doido? Sabe qual que é o valor do diamante? É porque ele tem uma qualidade que chama refração. Sabe o que isso significa? Que se ele for bem lapidado, ele dobra a luz de refletir. Eu vou melhorar isso aqui. Ele não tem luz própria. Ele reflete muito bem uma luz.
Estão entendendo? Então existe uma revelação do homem que brilha mais do que 10 mil sóis. Agora, se você, que é um diamante, que foi construído para isso, passar por uma lapidação, você ganha a possibilidade de dobrar esse reflexo para a sociedade. Estão comigo? Então, o que eu queria dizer é que, aparando as arestas, apesar de confrontar e falar da minha modernidade, falar que eu quero ser instantâneo, que eu sou individualista, que eu estou no automático, é porque você é uma pedra preciosa e existe sobre você a capacidade de refletir Cristo dobrado. Então, a lapidação, ela só acontece com quem é valioso. Se você fosse uma pedra bruta, que não conseguiria fazer nada, por que eu gastaria tempo lapidando você? Então esse processo de lapidação, ele é útil para nós. Vocês estão comigo? Agora eu queria que abrisse aí Lucas 15, do 8 ao 10. E nós vamos caminhando então para a parte prática da mensagem. Por quê? Mano, tá muito bonitinha a mensagem, eu tô gostando dela. Só que ela tá subjetiva. Como assim, Lê? Ah, tá. Eu preciso me arrepender de ser automático, de ser desengajado, de ser instantâneo, de não entender a adoração. E entendi, sou uma pedra preciosa, uma lapidação, sacrifícios espirituais. Uau! Mas como fazer isso na prática? Tipo, como que o Gu vai fazer a manutenção nele, vai sair daqui alguém que dobra Cristo na vida? Faz sentido? 15:8. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é acender a luz. Cara, eu queria que você acendesse a luz na sua vida de adoração agora. Só que sabe qual que é o problema de acender a luz? Ela mostra bagunça. Faz sentido? Quando você joga a luz em algo que está escuro, você vê o que está bagunçado. Só que esse é o objetivo. Eu quero acender a luz da adoração da CMD para a gente realmente ver o que está bagunçado. Porque de fato a gente perdeu uma dracma. A dracma de adorar a Deus com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Então acenda a luz, cara, e vamos ver o que está errado. Segundo, varre a casa. Sabe por quê? Eu também já tive a experiência do seguinte: sentar com pessoas que são boas em acender a luz, mas não são boas em varrer a casa. Como assim? Eu já tive experiência de discipular pessoas e a pessoa ser ótima em reconhecer que ela está errada. Faz sentido? Tipo, a gente está trocando uma ideia, aí ela começa a falar: não, eu realmente, nossa, você está certo, isso está errado, não, a Bíblia é isso, é isso. Eu falo: amém. Aí dali 15 dias nós encontramos de novo e a casa continua bagunçada. E ela fala: mano, você está certo, cara. Não, a Bíblia está me discipulando. É isso mesmo. Eu falo: amém, cara. Aí dali 15 dias nós encontramos de novo e a casa bagunçada. Então não adianta você acender a luz, você precisa varrer. Você precisa limpar a sujeira. Você precisa tirar aquilo que está te atrapalhando. Então eu queria incentivar você essa noite: varrer a sua casa. É tempo de varrer, cara. Joga a luz, viu a sujeira? Agora varre. Só que, presta atenção no texto. Ela acendeu a luz, ela varreu, mas ela ainda não encontrou. Então são 3 passos. Eu acendo a luz, eu tiro a sujeira e agora eu preciso procurar diligentemente. Você falou isso semana passada, eu acho, né? Que ele falou de procurar, ele até associou aos homens, né? Que você fala assim: não sei, cadê o café? Mano, isso não é procurar. O texto me ensina que você precisa procurar até encontrar. Só que aqui está o X da questão. Vocês estão comigo? Sim. Sabe por que você não procura até encontrar? Porque o que você perdeu não é valioso. Porque quando você reconhece que o que você perdeu é valioso,
você acende, você varre, você procura até encontrar. É até encontrar. Mano, quantas vezes eu já perdi algo que era valioso, que eu até me fadigava. Foi uma vez da carteira, né? Eu perdi minha carteira, cara. Eu tava surtando já, a Patrícia falou assim, Leandro, é a 50ª vez que você tira todos os tapetes do carro e abre todo o carro e passa a mão em tudo. Eu falei, mano, é porque isso é importante pra mim. Isso é importante pra mim. Então eu queria que você saísse com essa pergunta. O quão importante é adorar a Deus pra você? Mas adorar a Deus, não o que você chama de adorar a Deus. Porque talvez o que você chama de adorar a Deus são carros de boi. Então, o que é adorar a Deus? Padrão das Escrituras. Você tem, sei lá, 5 mensagens do ano passado, você vai ter mais 5 dessa, tem mais uns 4 livros sobre adoração ali na igreja, eu acho que vai ajudar você a entender. Estão comigo? Quem está a fim de procurar? Só que olha que legal. Depois que isso tudo acontece, o que ela faz? Celebra. Mano, eu tô louco para ter uma festa espiritual nessa casa. Eu tô louco para uma visitação de Deus nessa casa. Eu tô louco para que a gente consiga acessar um lugar espiritual em comunidade enquanto a gente adora a Deus. Uau! Esse é o meu objetivo. Mas primeiro, acende a luz, varre a casa e encontra a pérola. Senão, a gente vive frustrado. Oh, Deus não vem. Será que é o pastor? Será que é o adorador? Será que é a luz? Será que é o horário? Mano, é porque você não acendeu a luz, não varreu a casa e não encontrou a dracma. Depois desses 3 passos, é certeza que existe celebração, é certeza. Estão aí? E aí, caminhando para o final, definitivamente, tá? Eu trouxe 4 problemas, então, né? Relacionados à adoração. O primeiro delas, nós não entendemos que o encontro com Deus é santo. A adoração é um encontro santo com um Deus vivo. Queria que você fizesse uma análise bem rapidinho agora e pensasse no fundo do seu coração. Quando você chegou aqui e o Asaf começou a cantar, você realmente pensou que Deus estava aqui? Você realmente creu que Deus estava aqui? E se você creu que Deus estava aqui, que tipo de Deus era esse? Porque o Deus que nós adoramos, Ele é santo. E Ele é vivo. E Ele está presente. Olha que doido que o texto vai afirmar. Aquele que era... Uau, a gente crê. Deus era, Ele criou o mundo. Aquele que é... E aquele que há de vir. Nossa, é verdade, Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Uau! Mas Ele é aquele que é presente, ativo, vivo, relacional. Então, talvez Jesus está do lado de fora batendo na porta, porque a gente não está sabendo o que Ele é. Aí está falando, oh, eu estou aqui, deixa eu entrar na minha igreja. Estão aí, pessoal? Olha outro texto em Hebreus, diz assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mano, Ele é o mesmo hoje. Hoje. E aí tem uma característica muito legal, lá em Apocalipse, que fala que Ele é a voz de muitas águas. A ideia de muitas águas é que Ele é contínuo e imutável. Vocês entendem isso? Jesus, Ele é contínuo e Ele é imutável. O que isso significa? Que Ele está aqui e que Ele não muda. Você crê num Deus que não muda e você crê num Deus que continua. Então, você percebe que Ele vai continuar evoluindo até que a terra esteja pronta para recebê-lo no seu retorno. Então, eu e você precisamos nos comprometer de que Deus está aqui hoje. E aí, mano, isso é o evangelho. Sabe aquela sua causa? Sabe aquela sua necessidade? Sabe a cura que você está precisando? Então, Deus está aqui. Só que antes disso se revelar, a gente precisa construir um lugar. Levantar um altar, oferecer algo e sacrificar. Porque onde Ele está, existe bênção. Amém. Só que então vamos adorá-lo.
E aí muitas das vezes fala, nossa, não existe mais poder no culto, não existe mais cura, libertação, tudo mais. Por quê? Porque não existe amor por Deus. Não existe fé de que Ele está aqui. Só que olha a afirmação bizarra que eu estou te falando. O Deus que construiu o mundo está aqui. O Deus que te salvou na cruz do madeiro está aqui. Qual é a sua postura com relação a isso? Problema 2. Devemos louvá-lo com todo o nosso ser. Na Bíblia vai trazer uma afirmação que é o seguinte: tributai ao Senhor. Então, quando eu leio a palavra tributar, isso significa que é um pagamento. E se eu preciso fazer um pagamento, esse é um dever. E se isso é um dever, então é um mandamento. Quando chega um tributo na sua casa, você deve isso para o governo. E se você não pagar esse mandamento do governo, você tem sérias consequências. E olha o que a Bíblia diz: tributai ao Senhor. Então você tem uma dívida com Ele. E aí eu quero te perguntar, o que você ofereceu para Ele hoje? Porque você tem uma dívida com Ele. Estão aí, gente? E aí, olha que legal. Sabe o que significa a palavra louvor? Elogio. Ele é digno de elogiarmos a Ele. Olha qual que é a sua dívida, Giovanni. É muito bizarro, Deus. Ele fala assim: ô Giovanni, você tem uma dívida comigo, você deve um tributo para mim, tá? O que você tem que fazer? Você tem que vir a mim, que sou santo, sou digno, te amei, morri por você, me importo com você. Você vem aqui e me elogia, porque eu me farei presente e te tocarei. Só há benefícios nisso, gente. Só há benefícios. É como se Deus... Deus criou um mandamento para o Giovanni, para o Giovanni estar com ele. Fez sentido? Veio uma coisa na minha mente. Eu criei um mandamento na minha casa, que mudou, né? Obviamente mudou. Quinta-feira é o dia de eu ficar com a Paty. Então é um mandamento, só que esse mandamento é para que ela esteja perto de mim. Fez sentido? Então eu crio um tributo para que esse tributo me leve para perto. Vocês estão comigo, gente? Então eu só criei isso porque eu amo a companhia dela. E eu só zelo por isso porque é bom estar com ela. Vocês estão aí, gente? E aí, presta atenção. Revelação é igual a temor, que é igual a reverência, que é igual a prostração. Beleza? Então, o que acontece muito aqui na CMD? Eu pego e falo assim: gente, prostrem-se. Faz sentido? Você vai ouvir muito. Canta, adora, levanta a mão, ora, chega 10 minutos mais cedo, não espera Deus se manifestar para ir embora. Eu estou aqui, ó, dentro da prostração. Só que a prostração parece que nunca acontece. Por quê? Primeiro eu preciso de uma revelação. Aí a revelação vai fazer com que eu tenha temor. Aí o temor vai me levar a ter reverência. E a reverência deságua na prostração. Faz sentido? Só que pra gente ter uma revelação, você precisa amar Deus, cara. Só que não da boca pra fora. Do que adiantaria eu dizer pra vocês aqui em público no microfone: eu amo a Patrícia, mas eu nunca criar um tributo pra gente estar junto? Eu não amo. Eu amo da boca pra fora. Vocês estão aí? E a revelação é quando Deus aparece. Então para Ele aparecer precisa levantar um altar. Precisa dar um sacrifício. Quem é o sacrifício? Vocês já cantaram essa música, hein? Quem é o sacrifício? O sacrifício sou eu, mano. Vamos lá, alguém, cara. Olha que doido. A palavra adoração, ela tem vários significados ao redor da Bíblia, beleza? Que a gente tem um problema aí no português. Você vai pegar a sua Bíblia em português e vai estar adoração de cabo a rabo. De Gênesis a Apocalipse vai aparecer a palavra adoração. Só que quando você vai no original das Escrituras, em vários textos, adoração tem um significado diferente, cara. Isso é muito doido, beleza? E aí, a ideia de prostração não é uma ideia do Lê. Não é uma ideia do movimento CMD. É bíblico. Um dos significados para a palavra adoração é
proscuneu. E ela, ó, presta atenção, ela é a que mais aparece no Novo Testamento. Abre comigo em Mateus 14:33. O que está acontecendo aqui em Mateus 14? Jesus está lá andando sobre as águas, aí Pedro vai lá e tudo mais, a tempestade, todo esse rolê. Aí Jesus pega Pedro e volta para o barco. Vocês estão ligados? Então o pau está atorando, né? Está uma tempestade, está um caos cabuloso. Aí Jesus chega, pega Pedro e quando ele vai entrar no barco, ele acalma a tempestade, certo? Olha o que os discípulos que ficaram no barco fizeram. Então, os que estavam no barco o adoraram, proscuneu, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vai fazer sentido. Olha a afirmação, olha a revelação que eles estão tendo. A revelação que eles têm é que Jesus é o Filho de Deus. Essa revelação deu um temor para eles. Esse temor causou uma reverência. E aí então eles adoraram, proscuneu. Sabe o que significa proscuneu? Ajoelhar-se e dar um beijo na mão. Não, vocês não estão entendendo. Olha a cena do que aconteceu. Jesus está voltando com Pedro, os discípulos fizeram assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Qual foi a última vez que você ajoelhou na igreja? Qual foi a última vez que você adorou o Senhor como um proscuneu? Estão entendendo? Quando há revelação, há prostração. Número 3. Nós queremos a igreja vendo a dignidade de Deus de forma madura. Beleza? Nós queremos ver a igreja madura vendo a dignidade de Deus. Qual que é o problema disso? Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase: ah, os maduros adoram a Deus no entendimento. Então as pessoas associaram maturidade com apatia. Só que qual que é o problema disso? Aonde na Bíblia a palavra maduro significa entendimento e apatia na hora de adorar a Deus? Quando você faz uma afirmação dessa, você está dizendo que os discípulos eram imaturos. Você está dizendo que os magos que levaram os presentes para Jesus eram imaturos, porque lá também é a palavra proscuneu. E eles adoraram um recém-nascido, mano. Mas eles tiveram uma revelação do Messias. Isso gerou uma prostração. Beleza? Então, cara, maturidade. Sabe o que é maturidade segundo a Bíblia? É obedecer o que ele diz. Então quando você procura, o que é maduro? Maduro são as pessoas que obedecem o que ele diz. E o que ele diz? Me adore com todo o seu coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, com todo o seu corpo, construa um altar, dê algo a Deus e seja um sacrifício. Então os maduros são os mais loucos. Vamos lá, alguém, cara? Oh, sabe o que me deixa perplexo? Quando que a gente deixou de ser os jovens malucos? Por quê? Quando que isso passou a ser ruim? Isso é bom, cara. Isso é maturidade, isso é obedecer a Deus independente. O que você pensa, o que você acha? Mano, eu vou obedecer a Deus. Uma outra afirmação que você provavelmente já ouviu. Ah, estão adorando na alma. Quem já ouviu isso? Tá tudo na alma. Estão adorando na alma, isso é carnal, não sei o quê. Primeira coisa, a gente aprendeu numa pregação passada que eu fiz aí que carnal na Bíblia tem a ver com divisão. Beleza? Segundo, eles estão na alma. Mas é na alma mesmo, gente. Ou você acha que você fala assim, alma, fica aqui agora que eu vou lá adorar a Deus. Aí saiu da igreja e você pega a sua alma de volta. Mano, é na alma mesmo, quer ver? Abre aí, Salmos 42, 1. Vai dar certo. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O que está ansiando por Deus? A sua alma. Sabe qual que é o nosso problema?
é que a gente não entende que Deus é um Deus de afeições. Sabe todos os sentimentos e afeições que você tem? Quem criou? Deus. Vamos para um outro texto, Salmo 103, 1. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Então é na alma mesmo. O problema é que você acha que maturidade é apatia e você encara que adorar o Senhor na alma é ruim. Enquanto a Bíblia está falando, a sua alma sente mesmo. E é esse sentimento que faz a vibração. Vocês estão aí, gente? Sim. Vamos para o último ponto. E aí, gostaria que você entrasse já em espírito de oração. Que o objetivo, então, de aparar as arestas é que nós sejamos ativos no ambiente de adoração, com canções e o corpo todo envolvido nisso. O objetivo nosso é esse: você entender que Deus está aqui e que você deve adorá-lo com a sua voz, com as suas canções e com o seu corpo, até que Ele manifeste a sua glória. E isso transforme as coisas. Eu tenho certeza que você tem uma questão aí que precisa ser transformado por Deus, cara. Eu também tenho. Mas a gente precisa da manifestação da glória dele. E aí, eu queria fazer um teste, certo? Vamos fazer um teste aqui. Levanta a mão para mim. Levanta a mão assim. Levanta a mão. Todo mundo que pode. Show. Agora, bate 2 palmas, senhor. Alguém passou mal? Tem alguém passando mal aí? Você sentiu dor? Então por que você não ergue a mão e bate palma durante a adoração? Você cansou? Você está cansado? Você cansou? Alguém cansou? Cansou? Então vamos lá, cara. Você tem competência de erguer as mãos e bater palmas. Você não quer. Agora, se alguém tivesse passado mal e tivesse com dor, vamos rasgar a Bíblia. Mas todo mundo conseguiu. Vamos lá, alguém, cara. Aonde você estava? Deus recebe o jeito que eu adoro a Ele. Só o seu, o meu não. Porque a Bíblia está escrito o padrão. Ergam as mãos e batam palmas ao Senhor do fundo da sua alma. Vamos lá, alguém. E aí, isso é muito doido. Abre para mim Salmo 152. Você vai perceber que a gente sempre fala do padrão, né? Padrão, padrão, padrão. E olha o padrão que está escrito em Salmo 152. Louvem-nos pelos seus feitos poderosos. Louvem-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Vocês entenderam isso? O que significa a palavra segundo aqui? Isso aqui é um padrão, aulinha de português agora, tá? O que Davi está falando? Louve a Deus, Gustavo. Amém? Louve Ele no padrão do tamanho da grandeza dele. Louve Ele na vontade dele, que é a grandeza dele. Louve Ele segundo a imensidão da sua grandeza. Cara. É sério que Deus é grande assim? Deus é muito grande. Vamos lá, cara. Olha o padrão, segundo a imensidão da sua grandeza. Qual foi a oferta, o sacrifício, a canção, o ato corpóreo que você fez hoje que me significou que Deus é grande? Ou eu cheguei na igreja e falei, eu acho que esse Deus é mais morto do que vivo. Isso precisa ser um testemunho, por isso que eu voltei lá, eles falaram assim, os jovens loucos do Leandro. Isso é um testemunho, galera. Entende? Mano, o que mordeu eles que não me mordeu? Qual foi a revelação que os caras teve que é diferente de mim? E não para causar fama para nós, mas para dizer que é segundo a imensidão da sua grandeza. Só que essa pessoa que fez, essas pessoas fizeram essa afirmação há, sei lá, 7 anos atrás, 8, sei lá. Se entrasse aqui hoje, eles fariam a mesma afirmação? Se não, falta revelação, porque Deus é o mesmo. Ele é imutável e contínuo. O que a gente viu que deixou de ver? Estão aí?
Último texto da noite, Salmos 22:3. Giovanni usou esse texto. E esse texto vai ser muito importante porque eu sinto, né, que não foi algo que a gente combinou, né? Mas eu sinto que esse vai ser o tema. Se a gente fizesse aquele cartaz em conferência, colocasse a foto dos pastores aqui embaixo, assim, Pastor Leandro, Pastor Patrício, colocasse um tema, eu acho que o texto ia ser esse. Porque o Giovanni já usou esse texto e a afirmação que o Giovanni usou foi o seguinte: ó, Deus habita quando a gente canta. E tudo que eu quero é que Deus habita aqui. Só que quando canta de verdade. E aí, vou pular a afirmação que eu vou fazer, só que ela já vai ser um gancho para a pregação de domingo que vem, que vai ser com a Vivi. Porque a Vivi vai falar sobre orações musicais, sobre um cântico espontâneo. Então, o que eu sinto como comunidade é que Deus quer nos levar ao cântico espontâneo. E aí agora eu quero dar o checkmate em vocês. Quem lembra quando eu preguei sobre os 7 passos que a galera que estava peregrinando ia fazendo como se subisse degraus até chegar em Jerusalém? Bem, lembra? Que aí tinham várias palavras em hebraico. Uma delas, vocês vão lembrar que é a palavra Terrilau, beleza? Essa palavra Terrilau significa cântico espontâneo, lembra? Então o que eu ensinei? Que louvor, no Antigo Testamento, existem 7 palavras hebraicas. Show! Então vamos lá. Terrilau, cântico espontâneo. Abre aí, Salmos 22:3. Vocês vão ficar perplexos agora. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel, ou os louvores do seu povo, beleza? Louvores aqui é Terrilau. Então o que realmente está escrito? Tu, porém, és santo, entronizado ou habita entre os cânticos espontâneos do seu povo. Então por isso que a gente fala assim: para de cantar a música e comece a cantar a sua música para Deus, porque o seu cântico espontâneo faz que Deus habite no meio. Eu não sei vocês, mas cara, quando eu escuto uma música, o que eu mais gosto da música não é a música, é o espontâneo no meio dela, porque é a parte que eu sinto que Deus mais veio. E aí eu descobri essa semana, eu precisava contar esse segredo para vocês. Por que ele mais veio? Porque é no meio dos cânticos espontâneos que ele habita. E aí, enquanto eu estava trocando ideia, e aí eu vou dar um spoiler, hein? Estava trocando ideia com a Vivi sobre o que ela vai pregar. Ela falou assim: porque a adoração, ela é um cheiro. Aí eu falei: nó. Então tá tudo bem, cara, se você não canta bem, se você é desafinado como eu, porque a adoração não é ouvida por Deus, Deus sente ela. E aí sabe o que eu queria explicar? Mano, quem me conhece sabe, eu nunca tive um relacionamento com um bebê. E aí quando o Joshua nasceu, por todos os intempéries que teve no dia lá, eu fiquei sozinho com o Josh e o médico falou: toma, seu filho. Deu na minha mão assim e foi embora. Eu fiquei tipo assim. Fiquei tipo aquele meme assim, ó. E não tinha absolutamente ninguém. E aí, ele começou a chorar. Eu falei: bom, meu pai tá saindo lá de Baipendi ainda pra chegar aqui. Só que aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a cantar. E em cerca de 15 segundos ele parou. E sabe o que eu cantei? Nenhuma música conhecida. Eu cantei aquilo que estava dentro de mim. Eu simplesmente comecei a falar de forma cantada que ele era importante, que ele era meu filho e eu amava ele. Em cerca de 15 segundos ele parou de chorar. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus colocou uma canção dentro de você que liga diretamente ao coração do Pai. E não é sobre a qualidade musical dela, nem a qualidade da voz que você vai colocar nela, mas o quão profunda ela é dentro de você. Então quando você coloca aquilo que é mais profundo em você para fora no ambiente de adoração, isso conecta direto com o Pai. Então ele traz o trono dele e habita entre nós. Então vamos ficar de pé para a gente cantar o Senhor, né?